eu sou a professora Dani Lima. Nesta aula, vamos estudar os descritores de língua portuguesa para os testes do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Estudar esses descritores é importante porque contribui para aprimorar habilidades fundamentais de leitura, análise e produção de textos, que são o foco das avaliações de linguagens. Preste bastante atenção para lembrar de tudo na hora de fazer a prova. Bons estudos e vamos lá! Nesta aula, nós vamos falar do descritor 10. Descritor 10, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Descritor 10, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. O que é identificar? É distinguir, ter a capacidade de reconhecer. O que é o conflito? É o problema principal da história. O que significa gerador? Significa causador. E o que é enredo? É a sequência dos principais acontecimentos e ações de uma narrativa. Então, nós vamos identificar o conflito gerador do enredo e também os elementos, os componentes, as partes, os itens que constroem a narrativa. O que é narrativa? Quando falar narrativa, a primeira palavra que tem que vir na sua cabeça é história. Narrativa, história. Narrativa, história. Então, nós vamos falar nesse descritor das histórias, das narrativas. Nós vamos trabalhar aí, nós vamos tentar reconhecer o problema principal que causou a história. Porque a vida é assim, a gente está lá, normal, e de repente acontece um problema e aí tem uma história. Porque se não tivesse um conflito, não tinha história. Então, para ter a história, vai ter que ter um conflito. E além desse conflito, a gente vai ter os personagens, as pessoas que estão envolvidas, onde que aconteceu, como que aconteceu. Então, é sobre isso que trata esse descritor. Quando a gente for trabalhar com essas questões sobre o conflito, nós vamos nos perguntar o que foi que provocou essa história. Nós vamos analisar as questões do caderno de atividades dos escritores de língua portuguesa do 8º ano do 2º semestre de 2022, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação. As questões, elas vão tratar sobre a crônica. O que é uma crônica? A crônica é um gênero textual que transita entre a literatura e o jornalismo, pois apresenta fatos do cotidiano, situações corriqueiras que poderiam acontecer com qualquer pessoa. Quem fala na crônica é o narrador ou o eu do cronista, que nem sempre é o autor do texto. Na crônica lírica, mesmo os assuntos mais simples são tratados com subjetividade e com lirismo, ou seja, de uma forma mais poética, que se compara à crônica jornalística. Agora, tem uma proposta aí com uma crônica. Vamos lá. Leia a crônica a seguir do escritor paranaense Dalton Trevisan. O nome da crônica é Apelo. Vamos fazer a leitura. Apelo. Amanhã faz um mês que a senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta. Bom, cheguei à tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi a ausência por uma semana. O batom ainda no lenço, o prato na mesa, por engano, a imagem de relance no espelho. Com os dias, senhora, o leite primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos. A pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada, toda a casa era um corredor deserto, até o canário ficou mudo. Não dá parte de fraco, senhora, fui beber com os amigos. Uma hora da noite, eles se iam, ficava só, sem o perdão de sua presença, última luz na varanda, a todas as aflições do dia. Sentia falta da pequena briga pelo sal no tomate, meu jeito de querer bem. Acaso é saudade, senhora? As suas violetas na janela não lhes poupei água, e elas murcham. Não tenho botão na camisa, calço a meia furada. Que fim levou o saca-rolha? Nenhum de nós sabe, sem a senhora, conversar com os outros, bocas raivosas mastigando. Venha para casa, senhora, por favor. Então, essa aí foi a crônica Apelo, de Dalton Trevisan. Questão 5. O conflito gerador do enredo, apresentado já na situação inicial da crônica Apelo, corresponde a letra A, desorganização da casa, letra B, tristeza do canário, letra C, ausência da senhora, letra D, morte das violetas.
Para a gente entender melhor, a gente conseguir responder, vamos relembrar alguns conceitos importantes sobre as narrativas. Nós vamos pensar agora na estrutura da narrativa, porque para a gente pensar no conflito, nós temos que pensar na estrutura. A gente sabe que a narrativa ela tem um início, desenvolvimento e o fechamento. O que é o início? É aquela situação inicial ou a exposição, a abertura, que vai apresentar as circunstâncias iniciais da história. Quando nessa história, por exemplo, começa contando que a senhora, ela foi embora, fazia um mês. E aí, depois tem o desenvolvimento, a parte preparatória ou a evolução, a anunciação dos elementos necessários à evolução da história. Que aí continua contando, né? Que aí ele começou a sentir falta por causa da desorganização da casa, então a história continua. Só que nesse desenvolvimento, a história vai se desenvolvendo e vai ficando mais complicada às vezes. Ou então, como a gente percebe, no início da história já aparece a complicação que gerou a história. E é isso que é o conflito, é o problema principal da história. Nós vamos identificar, peraí, por que essa história aconteceu? Qual é o problema real aqui que aconteceu? E outro conceito importante também é o clímax, que é aquela parte mais movimentada da história, que parece uma panela de pressão que vai crescendo o problema, que parece que vai estourar, e é a parte que vai levar a história para o final, levar para o desfecho da história. E o desfecho é o fechamento, é onde a história se resolve, é o final da história lá. Então, nós estamos tentando identificar o conflito, o problema dessa história. A questão 5 pergunta: o problema, o conflito gerador do enredo apresentado já na situação inicial da crônica. Então, já no início da crônica lá, a gente já consegue encontrar qual é esse problema principal, qual é o conflito. Na primeira frase a gente consegue, ó, amanhã faz um mês que a senhora está longe de casa. Então, o conflito, o problema, o que gerou essa história? Foi a letra A, desorganização da casa? Não. Letra B, foi a tristeza do canário? Não. Letra C, foi a ausência da senhora? Exatamente, foi porque a senhora está longe de casa, a senhora saiu, que ocorreu, que teve esse problema que gerou a história. E a letra D, a morte das violetas. Então, nessa questão 5, o conflito, o problema e a resposta para essa questão é a letra C. A ausência da senhora que gerou o problema e o conflito da história, do enredo. Questão 6. Essa crônica é narrada por um narrador personagem, por um narrador observador, pela senhora ou por Dalton Trevisan. Então agora nós vamos fazer lembrar sobre a questão do narrador, que é fundamental aí para toda a história. Quando a gente fala de narrador, a gente fala de foco narrativo. O que é foco narrativo? É a visão de quem conta a história. Quem está contando a história, o narrador, ele pode ter dois focos. O foco de dentro da história, ele está contando a história do que ele está vendo, está participando, ou de fora da história. Quando o narrador ele está dentro da história, a gente chama esse narrador de narrador personagem. Então, personagem dentro da história. E aí a gente vai falar que é primeira pessoa. Quando a gente fala assim, primeira pessoa, o que significa? Significa que ele vai sempre falar assim, eu fiz isso, se for um narrador só. Agora, se for mais de uma pessoa como narrador, ele vai falar, nós fizemos isso, entendeu? Então, a primeira pessoa a gente vai usar eu ou nós. A gente vai encontrar o narrador falando eu senti, eu vi, eu fui, nós fomos. Então, vamos gravar. Foco narrativo em primeira pessoa. O narrador é personagem, está dentro da história. Primeira pessoa, eu, nós. Então, vamos lá. Narrador, personagem, dentro da história, primeira pessoa, eu ou nós. Agora, se o narrador ele é só um fofoqueiro, ele está observando e contando sobre a vida dos outros, a gente vai falar que é o narrador observador, ele está fora da história, contando sobre alguma coisa que aconteceu com outra pessoa. Então, ele vai ser em terceira pessoa. Como que ele vai contar a história? Se for uma mulher, ele vai falar, ela fez isso. Se for um homem, ele vai falar, ele fez isso. Se for mais de uma mulher, elas. Se for mais de um homem, eles. Então, quando a gente fala que o foco em terceira pessoa, nós vamos usar ele ou ela, eles, elas. Eles foram, eles saíram, eles sentiram. Então, nós vamos gravar aqui o narrador observador, ele está fora da história. Narrador observador
fora da história, terceira pessoa, ele, ela, eles ou elas. Então, narrador, personagem, dentro da história, primeira pessoa, eu ou nós. Narrador, observador, ele está fora da história, a história vai estar em terceira pessoa, vai falar sobre ele, ela, eles ou elas. Então, vamos voltar lá na questão. A questão 6. Essa crônica é narrada por um narrador. Ele vai perguntar aos narradores. Vamos voltar no texto. Estão marcados os verbos aí para a gente conseguir identificar se é primeira pessoa, se é a terceira pessoa. Fala assim, ó. Não senti. Quem não sentiu? Eu não senti. Aí depois ele fala, fui beber. Quem é que foi beber? Eu. O meu jeito, eu calço, eu poupei, eu tenho. Então, o que a gente está usando? Qual o pronome aí? Não é um eu? O que a gente já aprendeu? Que quando a gente usa eu, nós estamos falando de primeira pessoa. E aí o narrador, ele está dentro da história, ele está contando sobre ele. Eu fiz isso. E se o narrador está dentro da história, nós vamos chamar ele de narrador personagem. Então, quando a gente volta lá, ó, essa crônica é narrada por um narrador personagem, letra A, narrador personagem. Ele está dentro da história, está contando daquilo que ele está vivendo, está usando o eu, nós, a primeira pessoa. Por isso, não é a letra B, narrador observador, não é pela senhora. A senhora, ela, na verdade, ela é uma personagem também do texto, mas ela não está narrando a história. E o Dalton Trevisan, ele não é o narrador. A gente tem que prestar atenção na diferença de narrador e autor. A gente vai sempre lembrar que o autor é aquele que produziu a história, que fez a história. E o narrador é a pessoa que está contando. Pode ser que quem escreveu a história seja um homem e quem está contando a história é uma mulher. Então, não confundir. Narrador conta. Autor é a pessoa que fez a história. Questão 7. O elemento da narrativa que contribui para a identificação da sequência dos fatos é, letra A, o espaço, letra B, o tempo, letra C, os personagens e letra D, o narrador. Para a gente poder resolver, vamos relembrar os elementos da narrativa. Toda narrativa, ela tem que ter personagem, fato, local, tempo, modo. Nós vamos pensar em 6 perguntas para a gente gravar isso. A primeira pergunta é quem? Quem? Nós vamos pensar nos personagens, aquelas pessoas que estão envolvidas, os envolvidos. Pode ser, não precisa ser pessoa, pode ser coisa, pode ser bicho. Então, se ele é o principal, a gente chama de protagonista. Agora, se ele é contra o principal, ele é o vilão, a gente chama de antagonista. E os secundários são todos os outros. E o que é o que aconteceu? O fato principal, a ação central. No caso aí do texto nosso, a senhora foi embora. Onde é o local, o cenário onde está sendo desenvolvida a história e quando é o tempo. Vai passando, vai falando, se for cronológico, é do relógio, a gente vai ver de manhã, de tarde, de noite. Se for psicológico, é um tempo que só está lá na lembrança lá do personagem. O como é o resumo da história, que a gente dá mais detalhes, e o porquê é o motivo lá que levou, por que aquelas pessoas fizeram isso, por que elas falaram, pensaram. Então, agora, nós vamos analisar o elemento que contribui para que a gente perceba a sequência, que vai acontecendo uma sequência na narrativa. E aí, ó, vamos olhar umas palavrinhas que vão ajudando a gente perceber como que a história vai dando sequência. Olha lá, amanhã, primeiro dia, com os dias. Então, a gente vai percebendo o passar da história, o desenrolar da história. Como que a gente percebe isso? Essas palavras indicam o quê? Na ideia de tempo. Então, a resposta, o elemento da narrativa que está contribuindo para identificar a sequência dos fatos, aí é a letra B, é o tempo que vai ajudando a gente perceber a sequência da história. Então, nesta aula, nós trabalhamos com a narrativa. O descritor 10, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Nós vamos sempre pensar no problema da história. Qual é o problema? Por que essa história aconteceu? O que está acontecendo aqui de fato? Sempre tentar falar esse conflito no máximo umas 3 palavras. E lembrar dos elementos da narrativa, os personagens, o local, o momento, o motivo, como que aconteceu, tá certo? Então, sempre que a gente pensar numa história, a gente for escrever ou for analisar uma história, nós vamos pensar nesses elementos, essas perguntinhas, para ficar mais fácil para a gente responder, tá certo?
Então agora ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula e até mais.